Então, gente, voltamos aqui com mais uma palestra de hoje, que é Química com Evelane e Mendonça. O espaço é todo de vocês podem aproveitar aí, e é isso. Olá, pessoal, já está sendo transmitido? Boa tarde. Meu nome, como o Malu acabou de falar, meu nome é Evelane, tá? Eu sou graduada em licenciatura em Química pela UERN e, primeiramente, eu quero até agradecer a oportunidade de estar participando desse evento que é feito por esses alunos, que são alunos realmente diferenciados, né, por estar fazendo esse evento, que beneficia eles, mas também beneficia muitos outros alunos, né, que não teve ainda essa oportunidade de conhecer os cursos mais a fundo e decidir sua área de atuação. Então, agora eu vou passar a palavra para Mendonça, para que ele possa se apresentar e dar início à nossa apresentação. Muito obrigado, Evelane. Muito obrigado também a vocês, né, pela oportunidade, né, e, assim, uma maneira de mostrar o nosso curso, né, para todo mundo, né, para que vocês tenham ideia do que é Química, né, o curso que nós temos aqui na nossa região. Eu me chamo Mendonça Júnior, né, sou graduado em Química também pela UERN, né, e tenho um curso de mestrado, né, pós-graduação, mestrado, né, pela UFRN, né. Já estou no mercado ensinando, né, desde 2003, né, estava engateando ainda no curso, né, e hoje sou professor da rede estadual de ensino, né, na escola Conselheiro Brito Guerra, em Areia Branca, e na escola SESI, Mossoró, tá bom? Para a gente dar um parâmetro geral, né, do curso, nós vamos ter aqui o início do curso no Brasil, né? A aventura da química, né, começou no Brasil, né, por volta de 1812, né, quando foi iniciada, né, a criação do Laboratório Químico Prático, no Rio de Janeiro, né? Essa aqui é datada o início da aventura da química, né? O curso mesmo começou em 1910, né? E foi o primeiro curso, né? Esse curso teve nível técnico, né? Ofertado pelo Mackenzie College, né? Que em 1915, né? Passou a ser o curso superior, né? De química. Então, essa aí, né? Seria o pontapé inicial da química no Brasil, certo? Aqui na nossa região, no Rio Grande do Norte, Química mesmo começou na UFRN, mas não como curso, né, propriamente dito. Era disciplinas, né, que professores lecionavam no curso de farmácia, né, e bioquímica, e a partir de então sedimentou a ideia de criar o próprio curso, né, o próprio curso de Química, né, que foi então criado o Instituto de Química, né? E a partir do Instituto de Química foi criado o Departamento de Química, oferecendo os cursos de licenciatura e bacharelado em Química e bacharelado de Química do Petróleo, né? Então, essa daí foi o pontapé inicial no nosso estado. Até então, né, nós teríamos Química aqui, né, no Rio Grande do Norte, apenas na UFRN. Na UERN chegou em curso de ciências, né, que aglomerava química, física, biologia e matemática. Então, teve uma segregação, aí cada área das ciências, né, foram subdivididas, né. Hoje, na UERN, nós temos o curso de licenciatura em química, né, e tem um curso de mestrado, né, que é um mestrado interdisciplinar, né, que até no qual a Evelane faz parte, né, o mestrado em ciências naturais, né. Evelane, essa formação contigo? Pode falar, estou escutando sim. Pronto, essa formação fica a seu critério ou ainda é comigo? Não, pode continuar. Pronto. Então, pessoal, o pontapé inicial dá-se por meio da graduação, né? A graduação em Química, que dura, em média, 4 anos, né? Então, dentro dessa graduação, nós vamos estudar na nossa grade, né, nós vamos ter cadeiras voltadas para o curso de Química, cadeiras essas como Química Geral, né,
parte 1, parte 2, que geralmente essas cadeiras, né, na minha graduação, eram 90 horas, né? Eu não sei se sofreu atualização. Evelane, aí, por favor, me ajuda aí se sofrer. Né? Tá, é assim mesmo. Né? Continua Então, dessa forma. dessas 90 horas, né, são 60 horas teóricas, né, e 30 horas práticas, né, na qual o aluno vai ter o contato inicial, né, tendo, primeiramente, sabendo, né, quais roteiros, procedimentos que vocês devem adotar antes de entrar no laboratório. Então, você vai começar a ter os primeiros calozinhos nas mãos, que é escrever aqueles cadernos de laboratório, colocar as frases RS, né? A metodologia, né? Então, essa aqui é a partezinha que a gente, na hora, sente aquele peso, mas depois é muito prazeroso, sim, né? Então, você tem esses cursos de Química Geral, né? Você vai ter os cursos de Química e também vão ter cursos que vão te ajudar a entender, né, outras disciplinas, né? Que são as disciplinas de Física, de Cálculo, né? Que é a parte matemática. E para agregar, né, o valor, como o nosso curso é de licenciatura, né? Nós temos também as disciplinas pedagógicas, como, por exemplo, didática, né? Você tem a didática de maneira geral e tem a didática voltada para o ensino de química, né? Aí tem as psicologias, né? Então, toda aquela parte pedagógica para agregar, né, o valor de licenciado, né, para você ter concomitante, né, ter aquela graduação, né, todo o conhecimento em química, como também, né, aquela parte de licenciatura. Bom, após isso, você pode fazer uma especialização, né? E, por sinal, você pode até fazer concomitante algumas especializações aceitam, concomitante você no curso, né? Tem o mestrado, né? Duração de 24 meses, né? O doutorado, 24 meses, doutorado de 4 anos, né? E o pós-doc, né? Então, são essas linhas acadêmicas que você pode a seguir. Beleza? Então, essa toda a estruturação do curso de Química. Agora com a Evelane, né? Os dois tipos de modalidades que nós temos. Né? Isso. Pronto, pessoal. Então, continuando o que Mendonça vem falando, a Química, existem 2 cursos de graduação da Química, certo? Que é a Química Bacharelado e a Química Licenciatura. Assim como todos os outros cursos, né? Que podem ir para a área do ensino, tem os dois, licenciatura e bacharelado. Então, em média, ambos os cursos, tanto bacharelado como licenciatura, ele dura em média de 4 anos, certo? Mas o bacharelado está mais voltado à parte industrial, à parte prática, conhecer técnicas básicas de laboratório, que o licenciado também vem a conhecer. Tem a questão da operação de equipamentos, processos industriais. Então, a Química Bacharelado está muito voltado a essa parte. Já a Química Licenciatura, além de ver tudo isso, tem uma diferençazinha na grade curricular, claro, porque o bacharelado, ele tem mais disciplinas voltadas para essa área industrial, e a licenciatura, ela possui disciplinas nessa área, mas não tão focado como no bacharelado. Então, a licenciatura tem, em média, também essa mesma duração de tempo, de 4 anos, como foi falado, o bacharelado. E essas disciplinas, o que muda muito do bacharelado para a licenciatura é que, como o Mendonça acabou de mencionar, existem várias disciplinas na grade curricular, que são disciplinas didáticas, técnicas de ensino, existem os estágios, que os estágios também vai ser todos, a maior parte vai ser na sala de aula, certo? A partir do 9º ano, que é o 2º estágio, terceiro estágio é entre 1º e 3º ano de ensino médio, porém, esses estágios, ele vai ser estágios de dar aula mesmo no ensino médio, no 3º estágio vai ser só com aulas práticas, com os alunos em sala de aula, ou no laboratório, se a escola possuir. Então, os estágios estão muito voltados para a área do ensino. Já o bacharelado, os estágios estão voltados para a área industrial, certo? Porém, no primeiro estágio da licenciatura, nós vamos para ambientes diversos. Então, lá a gente pode conhecer outros ambientes também que a gente pode vir a atuar, certo? Então, em relação a esses 2 cursos de Química, em relação ao seu mercado de trabalho, né? O Químico Bacharelado, como eu acabei de falar,
as disciplinas, elas são mais voltadas para a área industrial, então o químico bacharel ele pode atuar em setores industriais, indústrias têxteis, de tinta, indústrias de sal, enfim, eu acho que na maioria das indústrias, ela tem que ter um químico responsável, né, em diversas áreas de atuação. Outra área que o químico bacharel ele pode vir a atuar é como químico forense. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é o químico que ele faz análises químicas em laboratório de perícia criminal, certo? É onde esse laboratório ele vai para o local do crime, os profissionais, né, da área vão para o local do crime, e lá eles vão coletar digitais, coletar pedaços de pele que podem ficar na unha, sangue, e tudo isso são indícios para vir a fazer essa investigação. E o perito criminal formado em química, ele tem essa habilitação. Outra coisa é ser um pesquisador. O bacharel ele pode ir para a área da pesquisa essa que eu falo é na área dos laboratórios da própria universidade, né? Que ele fazendo mestrado, um doutorado, assim como o licenciado, ele também pode fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, especializações em áreas diversas, né? E ele pode vir se tornar um pesquisador e atuar como pesquisador nos laboratórios das próprias universidades. Já o químico licenciado, é bom que a gente deixe bem claro que o químico licenciado, apesar dele ser bem preparado para ir para a sala de aula, existem várias áreas de atuação. O químico licenciado ele não está restrito a ir para a sala de aula, só que diferente do bacharel, ele é preparado para ir para a sala de aula, e o bacharel não. Então, o bacharel ele não pode ir para a sala de aula em relação ao ensino básico, do 9º ano ao 3º ano do ensino médio, mas ele fazendo mestrado, doutorado, essa formação continuada, eles podem atuar na sala de aula, mas de graduações, do ensino superior. Do ensino básico, ele não pode vir a atuar. Então, essa é a grande vantagem do químico licenciado. Ele é preparado para ir para a sala de aula e o mercado de trabalho para a sala de aula, ele chega a ser mais amplo, né? E também pode trabalhar como técnico de laboratório, assim como o bacharel também vai poder atuar, certo? Então, gente, falando um pouco já foi falado um pouco sobre o histórico da química, quais são os tipos de química que tem, né, de graduação, e aí vocês podem escolher o que vocês mais se identificam. É só falar um pouquinho da importância da química para a humanidade. Eu acho que muitas vezes a química ainda não está muito desmistificada, né, para os alunos de ensino médio e a partir do 9º ano. Muita gente acha muito difícil, que acha que não é capaz de aprender, mas todo mundo é capaz de aprender. Não é tão difícil assim como a gente pensa, né? Se a gente focar, tiver interesse, né, e tiver, como é que se diz? Vocação para aquilo, vocês vão gostar da disciplina, é só ter um pouquinho de interesse e ver como a química ela é importante e ela está presente no nosso dia a dia. Então, gente, a química, ela presta uma contribuição essencial para a humanidade. Tanto é que essas descobertas, né, que acontecem de novos medicamentos para a cura de algumas doenças, a produção de materiais sintéticos, né, que você não pega só o produto que tem na natureza, você produz um produto sintético. Então, tudo isso facilita a vida na humanidade, né, e tudo isso é química. Então, a química está presente em tudo. Então, mesmo que a gente não goste, ela está presente na nossa vida. E ela é muito importante. Então, sem a atividade dos químicos de todas as épocas, né, muitos anos atrás, até quando eles não sabiam que aquilo ali era química, já estava sendo química, algumas conquistas espetaculares jamais teriam acontecido se não existisse a química por trás disso. Então, eu trouxe aqui só alguns exemplos da química no dia a dia para vocês verem que pode ser que vocês não se toquem que existe química naquilo, né, mas existe uma química por trás de tudo isso. Então, no dia a dia, um grande exemplo, eu acredito que todo mundo aqui já se apaixonou, e existe muito aquela história de que rolou uma química entre uma pessoa e outra. E isso não é só um ditado, certo? Realmente existe uma química por trás disso. Quando você se apaixona por alguém, existem várias substâncias no nosso corpo, que são substâncias químicas, como endorfina, adrenalina, que essas substâncias elas vão começar a reagir no nosso corpo, fazendo com que libere diversas sensações, tipo palpitação no peito, o suor na mão, e tudo isso é resultado de reações químicas que acontecem no nosso corpo, de hormônios que são liberados, né, e as substâncias que elas vão liberando vão fazendo reações químicas, e assim vai tendo essas sensações externas, né, que a gente não consegue controlar. Então, realmente, quando diz que rola uma química entre as pessoas, é porque tem química realmente por trás disso. Um outro exemplo que talvez vocês já tenham feito em casa, ou visto alguém fazer em casa, né, e não tenham percebido que a explicação por trás é química,
é quando você coloca, por exemplo, uma água para ferver, para fazer um macarrão, por exemplo. E aí você, quando bota essa água para ferver, você percebeu que quando você bota o sal, essa água ferve muito mais rápido. Quando coloca o sal no início, né, da fervura da água. E aí você só coloca porque sabe que vai ferver mais rápido, mas você não sabe a explicação que tem por trás disso. E a explicação por trás disso vem da química. Quando você coloca uma água para entrar em ebulição, sem que haja o sal na sua composição, ela vai demorar mais um tempo para chegar nos 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água. Quando você adiciona o sal, o NaCl, que é um sal percussor de um metal, que é o sódio, né, o Na, ele vai fazer com que aquela reação acelere. Então, apesar da água e o sal junto ter uma temperatura de ebulição um pouco maior do que a água sem esse sal, ele vai chegar a essa temperatura mais rapidamente. Por quê? Porque o sal ele vai servir como um catalisador na reação. Que eu não sei se vocês já viram no ensino médio de vocês, que um catalisador, ele vai exatamente ter essa função de acelerar o processo e acelerar essa reação. Então, esse fator também é química. Outro fato, e o último que eu vou dizer, que a gente não veio aqui só para explicar a química em si, sim mostrar a importância desse curso, né, para a humanidade, é quando vocês vão cortar a cebola, por exemplo. Quando vocês cortam a cebola, por que é que vocês choram, né? Por que é que acontece essa reação do corpo que vocês vêm a chorar? A cebola, quando você corta, você vai quebrar algumas enzimas, que essas enzimas, geralmente, ela vai liberar gases. Geralmente não, ela vai liberar gases. E esse principal gás que é liberado dessa cebola é o gás de enxofre. E aí esse enxofre vai ser liberado, vai pegar no seu olho, e o seu olho ele tem umidade, tem água, e essa água e esse enxofre eles vão reagir, vão produzir um ácido, que é o ácido sulfúrico. E ácido é irritante, é um ácido forte. E aí a reação do corpo é expulsar esse ácido, e ele expulsa dessa forma, por forma de lágrimas, né, tirando esse líquido para que a gente não precise consumir, porque é prejudicial, certo? Por isso que muitas vezes a gente coloca a cebola, tipo, fura ela todinha, bota embaixo d'água e deixa na água corrente por um tempo, porque vai diminuir, né? Porque a água que vai reagir não vai mais ser a água do nosso olho, vai ser a água que a gente está colocando, reagir com enxofre, aí ele vai liberando, e quando a gente vai cortar, não sofre essa reação tão forte, né? Então, gente, eu trouxe só esses exemplos, nós trouxemos esses exemplos do dia a dia, só para que vocês pudessem ver como a química é importante e como a química está presente. Então, dessa forma, a gente pode se perguntar como seria o mundo sem a química, né? Já que a gente, nas coisas mais simples, a gente consegue essas explicações, por trás de tudo isso tem muitos avanços da humanidade em si, de tecnologias que vêm muito da química também. Então, eu acho que seria impossível, né, um mundo sem a química. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência profissional, depois eu vou passar para Mendonça, para que ele possa também falar da experiência dele, que é até bem maior do que a minha. Então, só falando um pouco da minha graduação, eu me formei no ano de 2018, certo? Eu entrei em 2013, saí em 2018, mas o curso tem duração de 4 anos, então, durante o curso eu ainda reprovei uma disciplina, e por esse motivo teve esse atraso, e como só entra uma turma por ano na UERN, você tem que demorar 1 ano para pagar aquela disciplina que você reprovou. Então, acaba que a gente tem esse atraso maior. Então, eu entrei no ano de 2013, e assim que eu entrei no curso, no primeiro período a gente não pode ter nenhum tipo de bolsa, certo? Porque a gente não tem nenhuma disciplina paga ainda, nenhuma disciplina de química. E para você começar a ser bolsista na graduação, você tem que ter pelo menos a química geral, que é vista no primeiro período do curso. E aí, eu passei em Química Geral, né, no primeiro período, e fui para o segundo período, e no segundo período já ocorreu uma seleção, que é uma seleção de iniciação à docência, que era chamado PIBID. E aí, eu passei nessa seleção e comecei a estagiar, né, a ser bolsista de numa escola, eu atuava na escola, na docência. E aí, durante esse tempo que eu estava lá, eu meio que senti um déficit de ir para o laboratório, eu queria ter ambas as experiências, porque é importante a gente saber as áreas de atuação que a gente pode atuar, para que na graduação a gente possa aproveitar as oportunidades que surgem. Então, eu fui, durante o ano que eu era bolsista de iniciação à docência, eu fui em um laboratório perguntar como eu fazia para começar a frequentar o laboratório, para se surgir uma bolsa, né, eu poder pegar e tal. E aí, eu procurei um professor desse laboratório, e ele disse que eu poderia ir voluntariamente. Eu ia para lá, ficava observando o que os alunos faziam, e assim eu fui.
fiquei indo. E durante esse tempo que eu estava como voluntária, fazendo análises de água, eu observava muito isso, porque esse laboratório me interessava, porque ele trabalhava com análises de água e também com produção de biocombustível. E eu achava muito interessante essa parte da fisicoquímica. E aí eu fui para esse laboratório e fiquei um tempo como voluntária. Quando surgiu uma bolsa, ainda não fazia um ano que eu estava no estágio da docência, que era a duração da minha bolsa. Então eu não quis quebrar o contrato e ficar com a bolsa do laboratório. Então, dessa forma, eu terminei um ano do estágio da docência e depois surgiu uma nova bolsa e eu fiz o estágio no laboratório. E aí, nesse estágio, com essa bolsa de laboratório, eu fiquei até quase o final do meu curso. Quando faltava um ano para eu me formar, surgiu uma seleção de emprego, que era numa faculdade particular aqui de Mossoró, que era para trabalhar como técnica de laboratório. E eu gosto muito de laboratório. Então, eu fiz a seleção, consegui passar, e aí eu meio que desisti da minha bolsa, né, da iniciação científica do laboratório, porque eu não podia ter 2 vínculos empregatícios. Deixei a bolsa e fiquei trabalhando, sendo que eu ficava também ainda como voluntária no laboratório, desenvolvendo projetos, e fiquei trabalhando por um ano. Quando eu terminei esse ano do meu trabalho como técnica de laboratório nessa universidade, eu fiz seleção de mestrado, que aí foi assim que eu terminei minha graduação, eu fiz a seleção de mestrado na UERN, que é esse mestrado em Ciências Naturais, que foi até o mestrado que Mendonça mencionou, e eu consegui passar na seleção, só que eu passei com bolsa, então eu tinha de novo que optar, ou ficar com a bolsa do mestrado e me dedicar só ao mestrado, ou ficar no meu trabalho e no mestrado, mas sem a bolsa. Eu amava o meu trabalho, realmente eu sinto muita falta do meu trabalho, e foi uma experiência incrível para mim, porque vocês, até digo a vocês que aproveitem essas oportunidades, porque faz a gente crescer profissionalmente, né? Então, mas aí eu tive que optar por me dedicar mais pelo meu mestrado, né? E aí eu entrei no mestrado, e estou com um ano, nem estou com um ano e meio ainda, certo? Estou menos do que isso. Mas quando eu tive cerca de 9 a 10 meses de mestrado, surgiu uma oportunidade que eu achei que nunca ia surgir na minha vida, que foi de fazer um intercâmbio e fazer o mestrado de sanduíche. Que esse intercâmbio era para a França, para a França, para uma universidade de lá, que lá na França eles preferem os pesquisadores brasileiros. Por isso que eles mandaram essas oportunidades de vagas aqui para as universidades do Brasil. E aí, eu fiz essa seleção novamente, e essa seleção foi por análise de currículo, então, aproveitem o máximo que vocês puderem de participar de congressos, ter bolsa durante a graduação, porque isso faz com que você aumente o seu currículo e aumente as possibilidades. E aí, eu passei nessa seleção de intercâmbio, porém, esse intercâmbio ia acontecer em fevereiro desse ano, mas por conta de alguns problemas, teve um atraso, e depois veio a pandemia, né? E com a pandemia, eu não podia entrar no país e nem podia sair daqui. Então, eu estou ainda aguardando e espero que mais para frente eu ainda dê certo essa oportunidade. Mas é bom a gente ver essas oportunidades que surgem, porque às vezes a gente acha que é impossível. Mas tudo depende do profissional que você é. Se vocês se dedicarem, seja lá qual for a graduação, se vocês se dedicarem, se vocês tiverem vocação para isso, vocês vão conseguir ser excelentes profissionais e vão conseguir oportunidades que vocês nem imaginam que vocês possam ter. Certo? Então, agora eu passo a palavra para a Mendonça. Muito obrigado, Evelane. Dando continuidade na questão da experiência profissional, assim como a Evelane também, eu mencionei, né, eu sou graduado em licenciatura em Química na UERN, eu me formei no ano de 2007, né, de lá para cá, eu não ingressei imediatamente na pós-graduação, que até então, a única pós-graduação que nós tínhamos, o mestrado, era em Natal. Então, eu fui direto para o mercado de trabalho, né? Comecei como bolsista, né? Antigamente, nesses anos, né? No estado, eles selecionavam bolsistas que só recebiam no final do ano, né? Então, concomitante isso, eu trabalhava fazendo a minha graduação, trabalhava também concomitante com um escritório, né, familiar, né? Então, fui construindo, terminei em 4 anos, né, nos trancos e barrancos, trabalhando, indo para a quarta prova, mas nunca desistindo, nunca baixando a cabeça. Quando o resultado não era o que a gente esperava, estudava mais,
né, a persistência, né, molda muitas pessoas, né? Hoje em dia, o nível de evasão é muito grande, né, nas nossas universidades, principalmente nas licenciaturas, né? Então, precisamos muito de profissionais, né, na licenciatura, porque o mercado é amplo, o mercado de trabalho é amplo para professor, mas, como fala, existe uma vocação por trás disso, né? Assim como ser um médico, assim como ser um advogado, assim como ser engenheiro, existe uma vocação, né? Você tem que, a cada dia, você tem que ter um desafio, você tem um obstáculo a vencer. E se você não persistir, então, se você não fazer um joguinho de cintura, né, que essas coisas, né, infelizmente, a universidade não ensina. Né? O dia a dia do trabalho, a universidade não ensina. Certo? Você só vai ter ideia do que é realmente uma sala de aula a partir do momento que você pisa num colégio. Você tem um aluno que é mais dedicado, você tem alunos que são completamente o avesso, você tem aluno que realmente tem uma rebeldia, né? O colégio que você vai lecionar, né? Que tipo de pessoas estão lá. Eu lecionei durante o ano de 2003 em intervalos, né, de bolsas, até quando fui concursado pelo Estado em 2012, né, até o ano de 2018, né, numa escola de periferia. Eu tinha todos os tipos de alunos possíveis, mas nunca aconteceu nada comigo, né? Então, é muito gratificante, né? Então, assim, a sala de aula, gente, é um laboratório que, assim, você tem aquela experiência, você acha que vai fazer isso, mas, assim, você sempre tem que ter a ideia do mutável, né? Então, você vai com aquele planejamento, né? Mas, às vezes, nem sempre vai seguir aquele planejamento, né? Porque o nível, a ferramenta, né? Por exemplo, quando a gente está em algumas disciplinas, como, por exemplo, no segundo ano, que você vê basicamente fisicoquímica, e que vai necessitar muito de matemática, alguns alunos não têm essa familiaridade com a matemática. E daí você vai ter que quebrar, mostrar o conteúdo. Então, assim, está sempre desejando o progresso do aluno. Né? Então, isso aí não tem preço. Né? O mercado é bem amplo, né? O mercado de professores. Tem universidades, né? Então, no caso, você para concorrer, dependendo da seleção, né? Você às vezes pode até concorrer sem o título de mestre, né? Você pode, dependendo do nível da seleção. No estado, você só pode concorrer quando licenciado, né? Bacharelado não pode. Bacharelado só vai poder para universidades ou cursos técnicos, né? O IFRN ele pode também concorrer, né? Porque isso aí fica a critério do edital, né? O edital deixa fixo isso, né? Mas assim, ele é muito gratificante, né? Embora que assim no início, né? Não era o curso que eu gostaria. Eu gosto muito de química, de física, matemática, né? Mas não foi o curso de assim, prima, foi esse, não. Eu comecei querendo ciência da computação e acabei me apaixonando por química, né? Então, até hoje, né, graças a Deus, né, eu tenho construído uma carreira, né, me modificando. Estou hoje doutorando na UFRN, né, e também eu acabei há pouco tempo, né, do TCC, do ensino de matemática do ensino médio, né, também vou adquirir o título de especialista de ensino de matemática do ensino médio, para agregar valor, né, ao nosso trabalho, né, então trazer um pouquinho da matemática para a química e assim poder repercutir o curso. Infelizmente, pessoal, eu não vivi esse momento acadêmico, essas questões de bolsa. Eu acho que só fui viver um pouquinho mais tarde. Minha primeira bolsa foi quando eu trabalhava na empresa Química Júnior. Né? Então, se vocês forem ao curso, aproveitem congressos, bolsas, rodas de conversa, tudo que a universidade oferecer, aproveitem muito, né? Construam um currículo sólido, para vocês verem que, como a Evelane falou, né? Para você ter ideia,
As seleções de mestrado, né, visam muito isso. Então, quanto mais cedo você tiver contato com a escrita de um artigo, né, a produção de alguns livros, ou bolsas, iniciação científica, melhor, né, agrega melhor você. Mas, professor, perdão, se isso é só para química? Não. Pode ser qualquer carreira que você, qualquer curso superior que você tiver, se ele tiver esse projeto, né, agarre, abrace. Eu sei que muitos, né, não vão ter como posso dizer, a facilidade, né, de poder só vivenciar a academia, né? Infelizmente vão ter que concomitar com o trabalho, né? Mas assim é difícil, mas né, você pode conseguir, né? Beleza? Então, assim, é muito interessante isso. Pronto, então a gente deixa aberto para as dúvidas, se tiverem alguma pergunta, podem tirar. Eu vou pegar aqui essa primeira pergunta que Giovana falou, né? Qual foi mais difícil para você durante o curso e o que mais marcou positivamente? Olha, durante o curso, né, o mais difícil, né, como eu não moro em Mossoró, eu moro em Areia Branca, né? Então a gente tinha primeiro o percurso, eu tinha que acordar 5 horas da manhã, das 6 horas pegar um ônibus, né? Aquele cansaço para chegar, tomar um banho e trabalhar, né? Que é a questão assim, você ministrar o curso, né? Tá lá no curso e trabalhar ao mesmo tempo, né? Muito cansativo. E assim, tem algumas disciplinas que exigem muito de você, aí você tem que dar um pouquinho mais, né? Então, essa rotina realmente é muito complicada de trabalhar e estudar. Isso aí para mim foi o mais difícil, né? Para me chegar no curso, né? Durante o curso, né? Assim, as coisas mais difíceis são o relacionamento com alguns professores que deixa a gente um pouco para baixo, né? Que eles tentam intimidar a gente, né? Então, a gente tem que dar a volta por cima, né? Que aconteceu comigo. E hoje foi uma coisa assim que a gente, naquela hora, ficou meio chateado, mas nos tornamos grandes amigos, né? Depois, né? O professor de Físico-Química lá, que ele tinha, assim, a malquerência, mas depois a gente foi pegando o jeito, então assim, acho que o relacionamento discente e docente também, além do conteúdo, né, é mais realmente torna bem complicado. Então você tem que ter esse joguinho de cintura, né? Saber como é que funciona, eu acho que é a coisa primordial, né, de você se manter no curso. O que marcou mais positivamente, né, é a questão das pessoas com quem você convive, né? Então, nós criamos um vínculo, né, com pessoas, né, de diferentes localidades, né? E a partir desse convívio você se torna mais forte de continuar, porque um vai ajudando o outro, né? Então, acho positivamente isso, né? E depois, quando você começa a conviver com os professores, né, na parte de pesquisa, né, você vê também um lado, né, como ajuda, né? Então, a gente temos aí nosso saudoso Luiz de Souza, né, que é o ícone ali naquela universidade, né? Não como profissional, não apenas como profissional, mas como pessoa que, quando você começa assim, a aparência, né, que você vê assim, não, que é professor Carrasco, mas não é. Ele quer construir um grande profissional em você. Então, espelhando nele que a gente vai cada dia crescendo, evoluindo, né, e estudando, né, para ficar cada dia mais preparado para o nosso mercado, né? Então, nós temos esse lado positivo. E você, Evelyn? Isso. No meu caso, eu acho que eu concordo muito com o que Mendonça fala. Eu tive várias dificuldades. Eu acho que qualquer curso que a gente começa a fazer, como a gente vem no ensino médio, quando a gente chega na graduação, é uma realidade muito diferente, né? As pessoas são diferentes, a relação com os professores são diferentes. Mas a gente tem um ponto muito positivo na universidade, eu digo a UERN porque foi aonde eu estudei,
Porque a gente é um curso que, infelizmente, né, nem todas as pessoas que entram por conta que têm vontade de estar ali, então muita gente desiste, né, do curso no primeiro período, porque às vezes a nota de corte não é tão alta, e decide fazer o curso, mas sem ter a vocação. Por isso que eu digo, olhem o que vocês gostam realmente, o que vocês têm vocação para poder começar, porque é um curso que vai decidir a sua vida profissional. Então, como a quantidade de pessoas são pequena, e aí a gente começa a ter muita amizade com as pessoas, se torna realmente uma família, né? Isso é um ponto muito positivo. Não por ter poucas pessoas e pelas pessoas desistirem, não é isso. Mas a gente se une muito, porque é um curso que a gente tem muita dificuldade. Muitas pessoas que entram são do ensino público, então eles têm um déficit muito grande de química ainda durante o ensino médio, né? As escolas particulares têm mais vantagem em relação a isso, por ter uma química mais bem dada durante o ensino médio, mas no meu caso, uma grande dificuldade que eu tive é que, mesmo eu sendo de escola particular, eu tive um déficit muito grande de professor de química durante o meu ensino médio. Eu trocava muito de professor, então acabava que a gente não conseguia um ritmo bom. E no meu terceiro ano foi que eu me encantei mais pela química, que foi quando eu tive 2 professores que me incentivaram muito para esse lado, assim, que eu me encantei realmente pela química, e eu tive um ensino melhor, e assim eu entrei na universidade. Só que quando eu entrei na universidade, eu tive um melhor ensino de química no terceiro ano. O restante eu tinha um déficit muito grande. Então, minha maior dificuldade foi realmente me adaptar àquele ritmo de estudo, que é muito diferente do ensino médio, né? Mas é uma dificuldade que a gente vai encontrar em qualquer curso, né? E os pontos positivos são esses também, a questão que a gente se torna uma família realmente, criem laços durante a graduação de vocês, porque são essas pessoas que vocês vão encontrar para trabalhar mais na frente. Então, não adianta vocês terem competição, achar que aquela pessoa ali é seu rival, e não é. Nós somos colegas de profissão. Então, futuramente, vocês vão se encontrar e vão trabalhar juntos. Então, tente ter boas relações. Pronto, tem mais alguma pergunta? Sim. Aqui estão perguntando, né, qual é a base salarial do bacharel e licenciado. Foi Márcio que perguntou, né, que Giovana está falando. Olha, o bacharel, então, de acordo, porque é o seguinte, essas bases salariais, isso eu me refiro para a indústria. Quem determina as bases salariais, né, é um conselho que cuida da atividade química no nosso estado e também nacionalmente, né, que é o CRQ, Conselho Regional de Química, e o Conselho Federal de Química, certo? Então, são essas duas autarquias que cuidam com nosso salário. Então, se você for para o bacharel, em média, né, você tem um piso salarial de R$3.000, certo? Para uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, né? Há algumas situações que você só vai dar um aval, você possa ser pago por hora, né? 2 horas de trabalho a um salário mínimo por cada hora, né? Então, isso aí são que nosso conselho, né, orienta como remuneração básica. O teto máximo de um bacharel, né, aqui você chega em torno de R$10.085, um pouquinho mais de R$10.000, certo? E isso com grau de experiência, né? Vamos deixar uma coisa bem clara, né? Sólido no mercado. No que diz respeito ao licenciado, se você for para a gama pública, né? Hoje em dia, um salário de um professor do Estado, né, gira em torno de R$2.600, R$2.700 bruto, certo? Por 30 horas, uma jornada de 30 horas de trabalho, tá bom? Se você for para a rede privada, né, um pouco mais, porque eles vão ganhar por hora-aula, né? Então, a hora-aula é um pouco maior do que a do Estado, né? E você pode ter um valor um pouco mais, bem mais acentuado em relação ao Estado, tá bom? O Estado, você começa a ganhar, né, um salário maior quando as promoções são adicionadas, né? A especialização, mestrado, mudança de letra, aí você realmente tem essas mudanças no seu salário, ok? Então, no que diz assim, no respeito na indústria, quem rege esses salários, né? Essa quantidade, né, orçamentária, no caso é o CRQ, que ele dá mais ou menos essa margem para você trabalhar, né, na indústria. Isso, até porque também na indústria tem a questão da... Agora me perdi a palavra.
Porque da periculosidade. Então, vocês também têm um aumento no salário por conta da periculosidade, que geralmente é de 40%, né? Já que a gente trabalha com reagentes químicos. Então, também tem essa questão. Tem mais uma pergunta. Conta pra gente a experiência de ter sido convidada para ajudar na França. Bom, foi uma coisa que foi bem surpreendente para mim, né? Porque eu não esperava, era um sonho meu fazer uma parte do meu mestrado ou da minha graduação fora do país. E foi uma notícia, assim, para mim que até hoje eu ainda não acredito. Enquanto eu não for, eu não vou acreditar. Mas realmente foi uma felicidade única, né? E é uma oportunidade que a gente tem que agarrar e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu vou conseguir ir para a França próximo ano. Se Deus quiser. Já Deus vem quiser. falando bonjour, bonsoir. Tomara, né? Pelo menos isso que eu consiga falar. E um currículo bem recheado, hein, Evelane? Se Deus quiser. Amém. Sim, tem mais alguma pergunta? Como é a grade de matérias relacionadas diretamente à química? Bem, essa questão da grade curricular, vou falar mais voltado à licenciatura, né? Porque foi o que a gente vivenciou. Ela tá, na verdade, a gente vê química geral no primeiro período. E depois de ver química geral, essa química ela é subdividida, né? Você vai ver fisicoquímica, que tem 4 fisicoquímicas, tem as químicas orgânicas, química inorgânica, as analíticas, então é muito dividido. As químicas, elas são divididas, e aí elas vão aumentando o nível, né, das disciplinas. E aí, além disso, a gente tem na grade os estágios, né, que são 4 estágios, como eu falei, o primeiro que é em ambientes diversos, que a gente pode estagiar em indústria, em laboratório, e os outros 3 estágios que é no ensino, né, na docência mesmo, no ensino básico. E, além disso, a gente também vê cálculo, que é mais partindo um pouco para matemática, né, cálculo 1 e 2, e também vê física durante a graduação. Então, é uma grade bem completa, bem extensa, né, o bacharelado que vai diferenciar é a questão de ter mais disciplinas voltadas para a área industrial, que, na verdade, na licenciatura a gente vê até o cálculo 2, mas no bacharelado a gente vê o cálculo 3, vê outra física, vê mais bioquímica, certo? É mais ou menos aí que está relacionado à grade curricular desses cursos. Quer ir para a próxima pergunta? Se você fizer um paralelo do ensino médio para o ensino superior, existe diferença? Claro, vai existir sim. Não é porque você tem aquela situação, por exemplo, a evolução dos modelos atômicos, né? Você vai ter isso, mas vão adicionar conteúdo, aprofundar com algumas ferramentas que só é visto no ensino superior, né? Então, você vai ter aquela mesma base, né? O modelo de Dalton daquele jeito, o modelo de Rutherford daquele jeito, mas vão ser adicionados outras ferramentas, né, para dar maior contextualização para o ensino que você está vivendo, né? Então, uma explicação mais aprofundada, né? Tem uma explicaçãozinha melhor, que assim, se você for pegar, né, fazer uma diferença do livro de ensino médio com o ensino superior, né, tem essas ferramentas matemáticas, físicas, né, que estão inseridas, né, que tornam o conteúdo um pouco mais complexo em relação ao ensino médio, né? Então, tem essa diferenciação. Verdade. Pronto, eu acho que tem alguma dica para alguém que quer ingressar em Química, como é a facilidade para conseguir uma bolsa de pesquisa? Bem, a dica que eu dou para você ingressar na Química, né, realmente de início você ter vocação, você gostar da disciplina, certo? Porque a gente vê se no ensino médio a gente já não gosta e tudo mais, no ensino superior é tudo bem mais aprofundado, bem mais detalhado. Então, uma dica é que vocês realmente gostem do curso. E qualquer curso que vocês forem fazer, não é só a Química, é qualquer um, porque todos têm suas dificuldades, né? Então, a primeira dica é essa, é você gostar do que você está fazendo. E a facilidade para conseguir uma bolsa de pesquisa, no curso de Química, eu digo que a facilidade é um pouco maior, não é que seja fácil, porque não é fácil, bolsa de iniciação científica, mas é um pouquinho maior pela quantidade de alunos serem menor, certo? Então, as pessoas que continuam ali são pessoas que realmente querem, que estão se dedicando, e então essas pessoas têm uma oportunidade maior de conseguir bolsa durante a graduação. Eu consegui bolsa desde o segundo período, porque eu tive esse privilégio, né, que eu não trabalhei durante a minha graduação, então eu fui bolsista do segundo período até o final da minha graduação. Só não fui até o final porque eu deixei a bolsa para poder começar a trabalhar. Mas você se dedicando, mostrando interesse, você consegue ter bolsa durante a graduação. Mendonça, quer complementar?
No que tange essa questão de dicas, né? Você tem que ver que é um mundo que vai sempre entrar em concomitância, né, com prática e teoria, né, uma complementando a outra, né? Então, você tem que ter sempre a acurácia de ficar lendo, né, estudando, né? Você tem que ter algumas disciplinas que realmente vão tomar mais seu tempo, porque são disciplinas um pouco complexas. Então, você tem que criar aquele hábito, né? Claro, você tem que ter aquela vocação, não adianta você ir lá, não sei o que eu quero, vou fazer química, que realmente você vai ter, se você realmente tendo vocação, você vai ter dificuldades, você não tendo, vai ter 3 vezes mais, né? Então, você ter essa acurácia, né? Então, acho válido o que vocês estão fazendo para mostrar os tipos de cursos, né? Porque na minha época era um pouco mais complicado, né? Essa questão da vocação e tudo. A gente ia mais por achismos, né? Às vezes conseguimos, às vezes não. Então, acho muito válido isso. A questão da bolsa é o que realmente a Evelane falou, né? Então, ela é um pouco mais fácil, né? Ele publica um edital, você tendo os requisitos mínimos, né? Muito dificilmente você não conseguiria essa bolsa, né? Você vai conseguir, então é mais fácil, né? A questão do bacharel ter mais horas práticas, sim, porque como tem algumas cadeiras, por exemplo, eles verem mais uma analítica, então, uma analítica você vai ter também a parte laboratório. Então, você vai ter um pouco mais de laboratório para aquela disciplina. Ela vem mais uma orgânica, né? Então, geralmente, essa disciplina de orgânica também geralmente é acompanhada com laboratório. Aí você vê um pouco mais. Você vê mais uma orgânica, né? Então, novamente, essas disciplinas são acompanhadas por laboratório. Então, como você tem cadeiras que acompanham o laboratório, né? Você vai ter mais a vivência laboratorial, né, em relação ao licenciado, né? Você vai ter mais disciplinas com mais contato ao laboratório, né? Então, realmente, você terá sim, certo? Pronto, então, eu acho que é isso, né, Mendonça? São 5 horas agora. Se tiver mais alguma pergunta, estamos à disposição. Isso. Não apareceu mais nenhuma pergunta até agora, mas em todo caso eu queria muito agradecer a disponibilidade de vocês. Não sei se tá tendo muito barulho aqui, mas eu queria muito agradecer a disponibilidade de vocês, o sim que vocês deram, né? Eu tenho certeza que deu para o pessoal tirar suas dúvidas. E muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço, espero que vocês façam uma boa escolha, que vocês tenham um futuro bem promissor na área que vocês escolherem, né? E vai dar tudo certo. Obrigada pela oportunidade. Também agradeço pela oportunidade, Giovana, de antemão, parabenizar pelo trabalho, né? Então, isso aí é muito importante para os alunos de terceiro ano, né? Então, isso aí é algo acessível, né? Então, os alunos estão tendo a oportunidade de ver os cursos que nós estamos aqui mais próximos, né? E, assim, eu espero que vocês, de acordo com o que foi dado aqui, né, escolham, né, de forma sábia, né, a profissão de vocês, né? E vocês terão profissionais de excelência, né? Nunca esquecendo, né, que dependendo do caminho que trilhar, né, haverá dificuldades, né? Então, vocês têm que ter a persistência, né? Vocês têm que persistir naquilo que vocês realmente almejam, né? Não importa o que os outros falem, né? Se você realmente vê aquilo é o seu objetivo, né? Tem que ir mesmo, né? Sabendo pausar quando tem que pausar, né? E lutar sempre, né? Para que vocês consigam, né, o grande resultado, né? Vocês terem, né, a excelência profissional. É isso.
eu quero agradecer ao pessoal que ficou até agora, né, mandando suas perguntas. E continuem aí,